Vamos lá, gente. Coloca na ordem, por favor. Campeonato, campeão das campeões da marcha batida. Um nível extraordinário nesses cavalos que ficaram aqui na fase final. Todos animais. Aqui os 7 animais que foram selecionados aí para o comentário. O cavalo da primeira, segunda e terceira classificações. Uma disputa muito acirrada, onde os 3 cavalos tiveram nota 1 pelo nível desses cavalos em relação à qualidade do gesto, montada, apresentação dos 3 animais se destacaram um pouco mais. Aí depois já vem o cavalo da 4ª classificação, cavalo que já pecou um pouco mais na postura, mais de gesto, que agrada bastante, muito boa montada. Depois os 3 cavalos da 5ª, 6ª e 7ª classificações. Aí o 6º e o 7º também disputando as classificações. O cavalo à frente até perde um pouquinho em relação à estabilidade, mas tem uma boa vantagem a favor do gesto na marcha curta, sendo... Vamos lá, turma? O 6º em relação ao 7º, cavalo que é ainda mais machado, distribuindo melhor os tempos de apoio, 2 cavalos de excepcional montada, 2 cavalos de boa qualidade de adestramento, de condução, mas o 6º ainda preservando pela qualidade da ligeira vantagem da distribuição dos apoios e a mão ainda mais sempre circular a favor do cavalo alazão. Entre o 5º e o 6º cavalo, aí 2 cavalos que têm proximidade em relação aos anteriores, vantagem do cavalo à frente em relação à reunião, ele é ainda mais oblíquo, tem vantagem na extensão do movimento da perna, equilibra um pouco mais a garupa do que o cavalo à frente, então a vantagem de 2 cavalos machados, cavalo à frente com mais energia, com mais vigor em relação ao movimento, com a perna mais potente, com a qualidade do equilíbrio, estabilidade, reunião ainda melhor, por isso a opção do 5º em relação ao 6º. 4º em relação ao 5º, aí a opção pelo cavalo da 4ª classificação, sendo 2 cavalos muito machados. O cavalo à frente já tem aprumos de melhor qualidade, tem coordenação do movimento, tem amplitude ainda melhor, e quando a gente monta, o cavalo da 4ª classificação já agrada um pouco mais em relação à macieza. O cavalo que é mais macio, que passa menos atrito, em virtude das chegadas anteriores ao solo, em virtude do aprumo. Então 2 cavalos de muito boa dissociação, mas o cavalo à frente é mais amplo, é melhor aprumado, tem vantagem na coordenação e na macieza, a opção do 4º em relação ao 5º cavalo. 3º em relação ao 4º, aí já tem nos 3 cavalos da cabeceira em relação ao cavalo de trás, a capacidade da reunião. Só observar, os 3 à frente são mais oblíquos, transferem um pouco mais de peso para o posterior e já tem a correção da mão ainda um pouco melhor, os 3 cavalos à frente. Então o 3º em relação ao 4º, aí todos os 2 poderiam ter chegado ao anterior solo ainda mais corrigido, mas o cavalo à frente, com a extensão da perna, com o engajamento posterior, com a qualidade da obliquidade, da reunião, e que faz ele ter montada de melhor qualidade. Além de ser mais macio o cavalo alazão, está mais reunido, está mais descontraído, tem adestramento de melhor qualidade. Então, os 2 sendo muito dissociados, a capacidade de reunião, a perna e a obliquidade, o adestramento e a macieza, opção do 3º em relação ao 4º cavalo. 2º, em relação ao 3º, 2 cavalos também que disputaram essas classificações, mas na fase final, o 2º em relação ao 3º cavalo, a coordenação do movimento ainda melhor do 2º cavalo, e a postura também é um pouco mais corrigida no cavalo da 2ª classificação. Então, todos os 2 de muito boa montada, 2 cavalos que encantam na maciez. Tem que parabenizar também os 2 apresentadores pela qualidade do adestramento desses 2 animais, mas o cavalo à frente terminando mais coordenado, mão mais baixa e ainda mais estável no eixo corpóreo, opção do cavalo da 2ª classificação. Entre 1º e 2º, aí o cavalo da 1ª classificação terminou ainda com mais vigor e mais reunido que o cavalo de trás, e só observar a qualidade da movimentação dos anteriores. O cavalo da 1ª classificação tem a mão mais solta, descreve melhor o semicírculo. Quem tiver aí na beirada da cerca pode observar, cavalo que estende ainda mais o movimento da perna, cobre o rastro dos anteriores ainda com mais qualidade, muito em virtude da postura. O 2º já tendeu a inverter um pouquinho mais o conjunto de frente, perdeu um pouco mais da naturalidade. O cavalo da 1ª classificação está ainda melhor postado, está ainda mais amplo, com mão mais rolada, estendendo ainda mais o movimento da perna e na qualidade da montada. Os 2 são excepcionais, mas o 1º encantou ainda um pouco mais na qualidade da maciez, do adestramento, da condução, por isso a definição do 1º em relação ao 2º cavalo. Pode parar os 2, parabéns para proprietários e apresentadores.